Shalom, shalom, shalom a todos nós, queridos amigos e irmãos que aqui estão assistindo o nosso canal. Seja a primeira vez, se é, se torne um membro ou se inscreva no nosso canal. Aproveita, compartilha, dá seu like, comenta, tá bom? Não deixa de fazer essas coisas porque ajuda o nosso canal. Até porque esse assunto ele é muito importante para aqueles que estão vivendo hoje, né, vendo todos esses anúncios, aquilo que está acontecendo com Israel, né, esses conflitos que estão vindo contra Israel. Onde é que isso vai parar? Como é que isso vai terminar? Olha, nossos profetas já deixavam bem claro que isso tudo iria acontecer, tá bom? Então, podemos ver sobre Gaza, nós podemos ver esse texto que traz o acontecimento final daquilo que Deus preparou contra Gaza, contra os filisteus. Okay? Aí você vai dizer assim, mas não tem mais filisteus. Mas é interessante, veja só, que o nome que eles usam é palestinos, que vem de filistinos. Exatamente. É uma variação na língua do que vem o termo de filisteus. Agora, você pode ver o que o Eterno diz nesse texto. Sofonias capítulo 2, versículos de 4 a 7 diz: Porque Gaza será desamparada, e Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos destruirei até que não haja morador. E a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Vejamos mais. O Eterno agora diz, né, em Ezequiel, capítulo 38, ele vai falar sobre uma guerra de Gog, na terra de Magog, Magog, né, contra Israel, mas não somente ele. Nós vamos ver outras nações, e essas nações estão aparecendo no conflito hoje, tá bom? Não diga do norte, como Líbano, a Síria, mas principalmente aquelas que era conhecido como a Ásia Menor. Ali ele está citando os termos dessas nações. Ouça, veja só Ezequiel. Para ler a profecia de Ezequiel 38, é preciso primeiro saber de que reinos ele está falando nos dias atuais. A terra de Meseque está intimamente associada à de Tubal, especialmente em uma profecia de Ezequiel. A região de Meseque é frequentemente identificada como sendo ao norte do Mar Negro, sul da Rússia e Ucrânia e possivelmente a República da Geórgia, e Tubal como uma área no centro da Turquia. Ezequiel, capítulo 38, dos versículos 1 ao 23, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo.
Assim diz o Senhor Deus. E acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gogue: assim diz o Senhor Deus: porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gogue, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus. Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gogue contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente, naquele dia, haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Viu? Os reis que estão sendo citados em Ezequiel são os reinos que hoje se encontram na Turquia. Mas ele falou também da Pérsia. Pérsia é o Irã. E aí você vê hoje esses reinos falando, né, ameaçando. Eles não entram de cara. Erdogan ameaçou Israel, mas ele não entrou nessa guerra. O Irã ameaça, né, usa outros, mas ele mesmo ainda também não entrou nessa guerra. Mas está se mostrando em um conflito que, em um momento, eles irão fazer algo. Mas só vão fazer quando o Eterno assim quiser e chamá-los para essa luta. Foi o que nós lemos em Ezequiel. Então, nós sabemos o que vem pela frente e sabemos da bênção e da vitória que Israel terá. Até porque esse texto agora que você vai ver de Zacarias combina com o mesmo texto de Ezequiel. Veja só. Zacarias, capítulo 14, versículo 4 e versículos 12 e 13. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé,
e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Você viu aí que Zacarias vai falar sobre terremotos, sobre as montanhas, né? Inclusive, de Machia colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras e ele se fender. Isso aí, a gente nota que ele está tratando do mesmo momento que Ezequiel está falando, que as montanhas irão se aplainar. Agora, quando você vê tudo isso, você observa que, no final, Israel sairá vencedor. Mashiach estará aqui para reinar em Israel e sobre as nações. Agora, a questão que eu deixo é você. Como é que você está? De que lado você está? Você tem ido pelas vozes da mídia? Você tem ido pelas vozes daqueles que são antisionistas? Eu não vou nem dizer antissemita, porque os árabes também são descendentes de Shem, mas eu digo anti-Sião, anti-sionista, anti-judeu, anti-judaísmo. É isso que você é? Se você é tempo de se arrepender, é tempo de buscar a Deus. Se arrepender disso, por quê? Porque em breve o Mashiach estará chegando e ele irá ajudar as nações. Aqueles que foram contra o seu povo e aqueles que foram a favor do seu povo. De que lado você está? Infelizmente, o governo do país verde e amarelo tem se colocado contrário a Israel. Nós oramos para que ele venha se arrepender, a todos estes, que venham olhar e ser justos e ver que o que contam e falam sobre Israel é mentira. Veja bem, há pouco tempo, a Rússia lançou um míssil que caiu no hospital lá na Ucrânia. E aí, o que foi dito? O que foi falado? Alguém disse alguma coisa? Talvez muitos até não souberam. Porém, se fosse Israel que tivesse jogado realmente um míssil em um hospital, que confusão daria. Pouco tempo, bem mais agora próximo, um foguete que saiu do Líbano acertou ali em Israel, uma comunidade de drusos, e que várias crianças e jovens morreram. Já pensou se Israel tivesse feito isso? Mas até agora ninguém falou mais nada. E é isso que a mídia e é isso que o sistema deste mundo hoje está fazendo. Como Israel sendo bandido e os outros mocinhos. A questão não é essa, a questão é quem representa o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que traz a Torá e o povo que se estabelece na terra que é de Israel. Você pensa que essa guerra toda é por causa da terra, é porque os filisteus estão ali em Gaza, opressos. Será? Por que Israel, na Segunda Guerra, também foi tentado ser dizimado? Eles não estavam na terra, não era nada disso. E tentaram dizimar Israel. Inclusive, acordos eram feitos com o pessoal que está lá ainda fazendo confusão com Israel. Sim, estes mesmos estavam na época da Segunda Guerra, junto ali com Hitler, tentando destruir Israel. Então, a questão é terra. A questão realmente é porque Israel oprime. Se Israel nem Estado era, já tentaram destruí-lo. Veja a história da Inquisição. Por que perseguiram Israel? Para pensar, é por causa da terra? Período da Inquisição, Israel não tinha terra. Não estava em Eretz Israel. Então, a questão não é terra, a questão não tem nada a ver com o que dizem aí. A questão é, queremos destruir Israel, tirar Israel da terra, arriscar Israel do mapa. Israel, quando eu falo, é o povo. Mas Israel tem uma terra, Israel tem uma promessa. E quem fez a promessa foi o Criador dos céus e da terra. Então você pode ter certeza que Israel, ninguém vai tirá-los de lá. Não haverá destruição contra Israel. Os reinos, impérios que se levantaram, hoje não existe mais. Ama Israel, Rai, Israel vive. Então, deixo para você um recado. É melhor estar do lado de Israel, porque em breve esse mundo pertencerá ao eterno Deus e ao seu Mashiach, e nós estaremos reinando com ele. Por quê? Porque ele virá para reinar sobre Israel e sobre o mundo.
E, na verdade, ele também julgará as nações. E eu digo para você, é o momento agora de parar para pensar, porque Deus diz: abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoe Israel, esteja do lado de Israel e vamos lutar em favor de Israel. Lutar como? Quebrando as narrativas mentirosas. De todas essas mentiras que levantam contra Israel, você vai abater. Como? Fale a verdade, traga os fatos. É assim que você tem que fazer. Estude, busque a verdadeira notícia, porque a mídia que está torcendo por um lado só e sempre pelo lado errado, infelizmente. Mas nós continuaremos com o Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, do lado do povo do Eterno. Que o Eterno te abençoe grandemente e que possa fazer você hoje parar para pensar e saber de uma coisa: Israel, o Eterno cuida, o Eterno trata, o Eterno sara, o Eterno dará vitória a Israel. Amém? Agora, quanto à sua vida, você tem que encontrar o caminho certo. Que o Eterno te ilumine e te abençoe. E que você possa assumir a posição certa e caminhar pelo caminho verdadeiro. Amém? Shalom, shalom e até o próximo vídeo.